Bom, tá gravando. Boa tarde a todos. O tema da aula de hoje é equilíbrio iônico da água, que seria o pH ou pOH, tá? pH e pOH são escalas que medem a acidez de uma substância, né? Você pode associar se uma substância é ácida, se ela é básica ou se ela é neutra, tá? Então, antes a gente precisa lembrar que existe a autoionização da água. O que seria a autoionização da água? Então, a gente tem aqui a molécula de água, ela sozinha, ela se dissocia e forma H+, mais OH-. Então, essa reação ocorre da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo que forma íons H+, e OH-, eles podem reagir entre si e formando água no sentido da direita para a esquerda. Então, quando a velocidade da esquerda para a direita for igual da direita para a esquerda, a gente diz que nós temos um equilíbrio químico. E esse equilíbrio químico é chamado, né, de equilíbrio iônico da água, tá? Que é o pH e pOH. Agora, baseado em uma série de deduções, esse equilíbrio químico aqui pode ser escrito em uma outra forma. Então, seria Kw, que é uma constante dependente da temperatura. Então, a gente sempre vai trabalhar sobre temperatura de 25 graus Celsius. Então, o Kw vai ser 10 elevado a menos 14 para 25 graus Celsius, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, esse Kw, que equivale a 10 elevado a menos 14 a 25 graus Celsius, é igual à concentração dos íons H+, multiplicado pela concentração dos íons OH-. Então, essa daqui é uma expressão que a gente vai utilizar para resolver algumas questões. Mas a gente precisa fazer alguns lembretes. Toda vez que a gente estiver trabalhando com esse negócio de pH e pOH, a concentração que a gente vai trabalhar das espécies químicas sempre vai ser na unidade de mol por litro. Então, falou em concentração, né, mol por litro. E outra coisa que a gente tem que lembrar, que esse íon H+, aqui, ele é equivalente a um próton, né? Porque o hidrogênio tem um próton e um elétron. Se ele perde esse elétron, né, significa que ele é um próton, o íon H+. Esse íon H+, ele, como é um próton, ele pode protonar a água, H2O. Então, pode formar esse H3O+, que esse íon é chamado de hidrônio. Então, quimicamente, o íon H+, e o hidrônio, eles se comportam da mesma forma, é a mesma coisa, são equivalentes, tá? Então, você falar íons H+, ou íon H3O+, é tudo a mesma coisa, tá? Então, vamos resolver esse exemplo 1, utilizando a expressão anterior. Uma solução aquosa sobre temperatura de 25 graus Celsius apresenta a concentração de H3O+, de 10 elevado a menos 11 mol por litro. Determine a concentração dos íons OH-. Então, os lembretes, né, que a gente falou no slide anterior, a concentração dos íons H+ é igual à concentração de H3O+. E a concentração sempre é em mol por litro. Então, tem aquela expressão anterior que a concentração dos íons H+, multiplicado pela concentração dos íons OH-, é igual a Kw. Kw a 25 graus Celsius é 10 elevado a menos 14. Então, a concentração dos íons H+, é 10 elevado a menos 11, que multiplica a concentração dos íons OH-, que é igual a 10 elevado a menos 14. Aí a gente vai modificar essa expressão, né? Vai isolar o íon OH-, né? Então, vai ficar 10 elevado a menos 14, dividido por 10 elevado a menos 11. Né? Aí, esse 10 elevado a menos 11, ele está dividindo, ele pode passar para cima multiplicando com o sinal do expoente invertido. Então, a concentração dos íons OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 14,
que multiplica? 10 elevado a 11 positivo. Então, quando a gente tem multiplicação e a mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, vai ficar menos 14 com mais 11, vai ficar menos 3. Então, a concentração dos íons OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Esse exemplo 2. Uma solução aquosa, sob temperatura de 25 graus Celsius, apresenta a concentração de OH- igual a 10 elevado a menos 9 mol por litro. Indique se essa solução é ácida, básica ou neutra. Então, a gente vai usar aquela expressão, né? Concentração dos íons H+, que multiplica a concentração do OH-, é igual a Kw. Kw é igual a 10 elevado a menos 14. Esse valor é tabelado. Então, a 25 graus Celsius, ele sempre vai ser 10 elevado a menos 14. Então, vai ficar concentração dos íons H+, multiplicado pela concentração dos íons OH-, que é 10 elevado a menos 9, vai ser igual a 10 elevado a menos 14. A gente vai isolar a concentração dos íons OH+, então vai ser igual a 10 elevado a menos 14, dividido por 10 elevado a menos 9. Então, a gente pode passar o 10 elevado a menos 9 para cima, multiplicando e invertendo o sinal do expoente. Então, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 14, que multiplica 10 elevado a mais 9. Tá? Só vou corrigir aqui, ó. Ficou menos 9, mas seria mais 9, agora sim. Então, a concentração menos 14 com mais 9 vai ficar 10 elevado a menos 5. Então, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, se você tem uma concentração dos íons OH-, 10 elevado a menos 9 mol por litro, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 5 mol por litro. Aí tem um conceito aqui que a gente não abordou, mas a gente vai abordar aqui nessa solução. Quando a gente fala que o meio ele é ácido, significa dizer que a concentração dos íons H+, ele é maior que a concentração dos íons OH-. Se o meio ele for neutro, a concentração dos íons H+, ele é igual à concentração dos íons OH-. E se o meio for básico ou alcalino, a concentração dos íons OH- vai ser maior que a concentração dos íons H+. Então, ó, a gente viu que a concentração dos íons H+ é 10 elevado a menos 5 mol por litro. E a concentração dos íons OH- é 10 elevado a menos 9 mol por litro. Ou seja, a concentração dos íons H+, ele é maior que a concentração dos íons OH-. Então, quer dizer que esse meio ele é ácido. Então, a resposta desse exemplo 2 vai ser a concentração dos íons H+, 10 elevado a menos 5 mol por litro. E o meio, ele será ácido. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Exemplo 3. Uma solução X apresenta concentração dos íons H+, igual a 6 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. E uma solução Y apresenta a concentração de OH-, 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Indique qual delas apresenta maior caráter ácido a temperatura de 25 graus Celsius. Então, ele falou para a gente, ó, a solução X, a concentração dos íons H+, é 6 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. A concentração da solução Y, a concentração dos íons OH- é 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a solução Y e vai determinar a concentração dos íons H+. Com essa expressão aqui, ó, concentração dos íons H+, multiplicada a concentração do OH- é igual a Kw.
Kw é 10 elevado a menos 14. Então, a concentração dos íons H+, multiplicado pela concentração do H-, que é 2 vezes 10 elevado a menos 4, que deu no enunciado da questão, vai ser igual a 10 elevado a menos 14. Isolando a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 14, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4. Já fazendo direto aqui na calculadora, a concentração dos íons H+, é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Escrevendo essa relação aqui de uma outra forma, a gente anda a vírgula uma casa direita. Então, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. Então, a solução X, a concentração de íons H+, é 6 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. Já da solução Y, é 5 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. Ou seja, a concentração dos íons H+, da solução X, ela é maior do que a concentração dos íons H+, da solução Y. Então, a solução X tem maior caráter ácido. Porque quanto maior a concentração dos íons H+, maior será o caráter ácido dessa solução. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Escala pH. Então, a escala pH, ela é uma escala que diz para a gente a acidez de uma solução. Então, ela pode ser representada como pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Quando não tem nada aqui na base do logaritmo, significa que é logaritmo decimal, ou seja, um 10 aqui. Então, essa daqui é a expressão matemática que você pode representar o pH. Então, se você estiver trabalhando numa temperatura de 25 graus Celsius, o pH for menor que 7, significa que a gente tem uma solução ácida. Então, pH 1, 2, 3, 4, 5, 6,9 até 6,9 é a solução ácida. O que significa dizer? Que a concentração dos íons H+, ele é maior do que a concentração dos íons OH-. O que significa dizer pH igual a 7? Que nós temos uma solução neutra. O que significa dizer? Que a concentração dos íons H+, ela é igual à concentração dos íons OH-. E agora, se o pH for maior que 7? pH maior que 7. A solução ela é básica, ou alcalina. Se tiver pH 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por exemplo, uma solução básica, ou alcalina. Significa dizer que a concentração dos íons H+, ela é menor do que a concentração dos íons OH-. Essa daqui que seria a escala pH. Então, vamos resolver o exemplo 4. Uma solução apresenta a concentração dos íons H+, igual a 10 elevado a menos 2 mol por litro. Determine o pH dessa solução. Essa solução é ácida, básica ou neutra a temperatura de 25 graus Celsius. Então, a gente vai usar a expressão, né? pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Então, quando não tem nada na base do logaritmo, significa que é um logaritmo decimal, logaritmo na base 10. Então, ele deu o valor da concentração dos íons H+, que é 10 elevado a menos 2. Então, a gente escreve, pH é igual a menos log decimal, né, base 10, multiplicado por 10 elevado a menos 2. Nas propriedades de matemática, você pode cortar esse 10 da base com esse 10 aqui, de 10 elevado a menos 2, do logaritmando. E aí você pega esse expoente aqui, passa ele multiplicando. Então vai ficar pH é igual a menos
entre parênteses, menos 2. Então, significa dizer menos com menos vai dar mais. Então, pH, ele é igual a 2. Então, se o pH for menor do que 2, significa que ele é uma solução ácida. Então, deixa eu colocar aqui, ó. pH, se o pH ele é menor que 7, nós vamos ter uma solução ácida. Tá? Então, essa solução pH igual a 2, nós temos um pH ácido. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Tem outra... Opa, é o mesmo slide? Ah, tá aqui, ó. É o mesmo slide, ó. Então, vamos para o exemplo 5. Um determinado suco de frutas apresenta a concentração dos íons H+, de 3 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Determine o pH desse suco. E ele deu para a gente a informação, ó, que o log de 3 é igual a 0,48. Então, a gente vai pegar a fórmula de pH. pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Então, pH vai ser igual a menos log de base 10. E o logaritmando é 3 vezes 10 elevado a menos 8. Então, a gente vai ter que voltar lá na matemática, na parte de logaritmos. Quando esse logaritmando aqui tem uma multiplicação, você pode desmembrar e ele vai ser uma soma de logaritmos. Então, a gente escreve aqui embaixo, ó, de outra forma. pH igual a menos logaritmo decimal de 3 mais logaritmo decimal de 10 elevado a menos 8. Como a gente pode cortar a base com base 10 com esse 10 do logaritmando, a gente pega esse menos 8, passa ele multiplicando. Só que o enunciado da questão falou que log de 3 é igual a 0,48. Então, ó, log de 3 é 0,48. Então, pH vai ser igual a menos 0,48 mais menos 8, né? Porque esse menos 8 vai passar multiplicando aqui, então vai ser menos 8. Então, 0,48 positivo, somando com 8 negativo, vai dar 7,52 negativo. Só que menos com menos vai ser mais. Então, o pH desse suco vai ser igual a 7,52. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. Aí vem a pergunta, professor, se a gente colocar na calculadora científica direto, menos log da concentração de menos log de 3 vezes 10 elevado a menos 8, e apertar igual, vai dar um valor de 7,52. Beleza, você pode fazer dessa forma. Só que no caso do vestibular, você não pode usar calculadora, né? Então, ele vai te dar essa informação do log de 3, aí para você fazer esse desenvolvimento para chegar na resposta. Tá? Essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. O exemplo 6. 1 litro de uma solução apresenta a concentração dos íons H+, igual a 10 elevado a menos 2 mol por litro. Foi diluído com água até completar 100 litros. Determine o pH da solução resultante. Essa solução é ácida, básica ou neutra? Então, a gente tem que lembrar, lá na diluição de soluções, na Química 2, que existe essa fórmula. Concentração inicial multiplicado pelo volume inicial é igual à concentração final, que multiplica o volume final. A concentração inicial dos íons H+, ó, é 10 elevado a menos 2. Então, 10 elevado a menos 2, que multiplica o volume inicial. O volume inicial, ele falou aqui, ó, 1 litro. Então, multiplicado por 1 litro. É igual à concentração final dos íons H+,
que multiplica o volume final, que é 100 litros. Então, resolvendo essa expressão, isolando a concentração final, vai ser igual a 10 elevado a menos 2 dividido por 100. Então, resolvendo isso daqui, a concentração final vai ser igual a 10 elevado a menos 4 mol por litro. Essa concentração final vai ser o quê? A concentração dos íons H+, porque ele foi diluído. Então, ele quer saber o pH. Então, o pH, ele é dado como menos log da concentração dos íons H+. Então, o pH é igual a menos log, logaritmo decimal, né, de 10 elevado a menos, só corrigir aqui, ó, menos 4. Menos 4. Menos 4. Então, ó, pH é igual a menos log, né, decimal de 10 elevado a menos 4. Então, pH vai ser igual, a gente corta a base com logaritmando, né, o 10 com 10, pega esse expoente e passa ele multiplicando. Então, pH vai ser igual a menos 4. Menos com menos vai dar mais. Então, o pH vai ser igual a 4. Então, o pH igual a 4, ele é menor do que 7. Então, quer dizer o quê? Que o pH dessa solução é um pH ácido. Então, a resposta desse exemplo 6 seria pH igual a 4, seria um pH ácido. Escala pOH. A escala pOH, ela te dá, você pode obter a acidez ou basicidade de uma solução baseado na concentração dos íons OH-. Dos íons OH-. Só arrumar aqui. Baseado na concentração dos íons OH-. Então, o pOH, ele é igual a menos log da concentração dos íons OH-. Então, sob temperatura de 25 graus Celsius, se o pOH for menor do que 7, a solução ela é básica ou alcalina. O que quer dizer isso daí? Que a concentração dos íons OH-, ele é maior do que a concentração dos íons H+. Se o pOH dessa solução for igual a 7, significa que a solução ela é neutra. Então, a concentração do H- é igual à concentração do íon H+. Se o pOH for maior do que 7, significa que a solução ela é ácida. Então, quer dizer o quê? Que a concentração do OH- ela é menor do que a concentração do íon H+. E outra coisa que a gente tem que lembrar, que a gente já viu anteriormente, né, mas que o Kw é igual à concentração dos íons H+, que multiplica a concentração dos íons OH-. E o valor de Kw a 25 graus Celsius é 10 elevado a menos 14. Se a gente pegar essa expressão aqui que a gente viu lá no primeiro slide e fazer uma série de modificações matemáticas nele, a gente vai chegar nessa expressão, ó, que o pH mais o pOH, ele é igual a 14 para uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, vamos resolver o exemplo 7. Uma solução apresenta a concentração dos íons H+, igual a 10 elevado a menos 12 mol por litro. Determine o pOH dessa solução. Essa solução é ácida, básica ou neutra? Temperatura de 25 graus Celsius. Então, a gente vai calcular a concentração dos íons OH-. Então, ó, vai pegar aquela expressão lá do primeiro slide, concentração de H+, multiplicada a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Então, a concentração dos íons H+, ele deu no enunciado da questão, que era 10 elevado a menos 12, que multiplica a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Isolando a concentração do OH-, vai dar igual
10 elevado a menos 14, dividido por 10 elevado a menos 12. Resolvendo essa expressão matemática, a concentração do H- vai ser igual a 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então, a gente tem a concentração dos íons OH-. Então, a gente pode calcular o POH. O POH é igual a menos log da concentração dos íons OH-. A concentração dos íons OH- a gente determinou no item anterior, né? Então, ó, o POH vai ser igual a menos logaritmo decimal da concentração dos íons OH-, que é 10 elevado a menos 2, ó, que a gente calculou aqui, ó. Então, a gente pode cortar a base 10 com logaritmando 10, pega esse expoente aqui e passa ele multiplicando. Então, o POH vai ser igual a menos, entre parênteses, menos 2. Menos com menos vai ser mais. Então, o POH vai ser igual a 2. Se o POH é menor do que 7, significa que o POH ele é básico, que nem a gente viu no slide anterior. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7. Então, vamos para o exemplo 8. Uma solução apresenta POH igual a 3. Determine, o item A, né? O valor do pH. Então, a gente tem, ó, pH mais POH é igual a 14. Então, a gente tem o pH mais o POH, ele deu no enunciado da questão, que é igual a 14. Isolando o valor do pH, 14 menos 3 vai dar 11. Então, o valor do pH é igual a 11. O item B, a concentração dos íons H+, em mol por litro. Então, a gente vai pegar a expressão de pH e vai reorganizar de uma outra forma em termos de matemática. Então, ó, pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Então, se a gente multiplicar por menos um dos dois lados da igualdade, então vai ficar log de base 10 da concentração dos íons H+, é igual a menos pH. Para a gente sumir com esse logaritmo, o que a gente pode fazer? Então, primeiro vamos substituir aqui, ó. A gente sabe que o pH no item anterior, ele é 11, né? Então, a gente escreve aqui, ó, log de 10 da concentração dos íons H+, é igual a menos 11. O 11 veio do item A, tá? E com negativo veio da fórmula. Agora, para a gente sumir com esse logaritmo, o que a gente faz? Tem essa base do logaritmo, então você pega essa base e esse menos 11 vai ser o quê? O expoente. Então, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10, que vem da base do logaritmo, elevado a menos 11. 10 elevado a menos 11. Mol por litro. Então, essa daqui seria a resposta desse item B do exemplo 8. E o item C do exemplo 8? A concentração dos íons OH- em mol por litro. Então, a gente tem essa expressão aqui que a gente viu no primeiro slide, que a concentração de H+ multiplicada a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. A concentração de H+, a gente viu aqui no item B, que é 10 elevado a menos 11. A gente põe, ó, 10 elevado a menos 11, que multiplica a concentração de OH-. Vai ser igual a 10 elevado a menos 14. Então, a gente vai isolar a concentração de OH-. Então, OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 14, dividido por 10 elevado a menos 11. Resolvendo essa expressão aqui, a concentração do OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro.
Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 8, o item C. Então, vamos para a penúltima questão da aula de hoje, exemplo 9. A tabela a seguir associa as cores do extrato de repolho roxo aos respectivos intervalos de pH. Então, ele deu aqui essa tabela com duas colunas. Do lado esquerdo tem o valor de pH, um intervalo de pH. E do lado direito, a coluna direita, a cor que fica, né? O extrato do repolho roxo. Então, ele diz para a gente, determine o pH de uma solução NaOH, 0,1 mol por litro, e indique a cor dessa solução em contato com o extrato de repolho roxo. Então, nós temos o NaOH, ele é uma base forte. Então, ele está completamente dissociado. Então, em água, ele forma Na+, e OH-. Se a gente olhar o coeficiente estequiométrico do NaOH, é 0,1 mol por litro. Então, o coeficiente estequiométrico é 1 do NaOH e é também 1 do OH-. Então, como a proporção é de 1 para 1, a concentração do OH- é 0,1 mol por litro. Então, a concentração do OH- é igual a 0,1 mol por litro. A gente substitui no valor de pOH, na expressão de pOH, né? Então, pOH é igual a menos log da concentração do OH-. Então, pOH é igual a menos log da concentração de OH-, que é 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, a gente corta a base com esse 10 do logaritmando, pega esse expoente e passa ele multiplicando. Então, pOH vai ser igual a menos 1. Menos com menos vai ser mais. Então, pOH vai ser igual a 1. Aí a gente tem que lembrar naquela expressão que pH mais pOH é igual a 14. Então, pH mais 1 é igual a 14. Então, significa dizer que o pH, né, 14 menos 1, pH vai ser igual a 13. Olhando nessa tabela aqui que ele forneceu, pH igual a 13, vai ser a coloração verde, né, no extrato de repolho roxo. Então, a coloração, a resposta seria pH igual a 13 e a coloração verde. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 9. O último exemplo da aula de hoje seria esse exemplo 10. Foram medidos os valores de pH de amostras de suco de algumas frutas e os resultados encontram-se na tabela abaixo. Então, ele deu a tabela que ele forneceu a fruta, maracujá, maçã e uva, versus o pH. pH 2,5, 3 e 4,5. Então, comparando-se apenas essas três amostras, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, tem 3 itens essa questão. Então, esse primeiro item, ele fala: a concentração de H+, do suco de maracujá é igual a 10 elevado a menos 2,5 mol por litro. Então, a gente vai pegar o quê? A expressão de pH, a expressão matemática. pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Reorganizando essa expressão, multiplicando menos 1 para os dois lados, vai ficar, ó, log de 10 da concentração dos íons H+, é igual a menos pH. Então, vai ser log de 10 da concentração dos íons H+, é igual a menos 2,5. Porque o pH do suco de maracujá é 2,5. Então, esse negativo veio da fórmula. Então, menos 2,5. Para a gente sumir com esse log, o que a gente faz?
pega a base do logaritmo, e esse menos 2,5 vai ser o expoente. Então, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 2,5 mol por litro. Então, no item fala, a concentração dos íons H+, do suco de maracujá é igual a 10 elevado a menos 2,5 mol por litro? Verdadeiro. Então, esse primeiro item aqui, ele é verdadeiro. O segundo item. A concentração dos íons H+, do suco de maracujá, é a menor dentre as amostras analisadas? Então, o que a gente tem que lembrar? Que quanto menor for o pH, maior será a acidez. Se ele é mais ácido, significa que ele tem maior concentração dos íons H+. Se a gente olhar aqui na tabela, o pH do maracujá, né, do suco de maracujá, é 2,5. Ou seja, ele é o menor entre os três. Então, ó, o pH do maracujá é o menor de todos. Então, quer dizer o quê? Que a concentração dos íons H+, é a maior de todas. Então, é falso esse item, né? Ó, ele fala, a concentração do suco de maracujá é a menor dentre as amostras analisadas. É falso, né? Que ela é a maior. Então, esse segundo item, ele é falso. E para terminar a aula de hoje, o item 3 desse exemplo 10. A concentração dos íons H+, do suco de maracujá, é 100 vezes maior que o suco de uva. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Pegar pH, a relação de matemática de pH. pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. O que a gente faz? Multiplica menos 1 os dois lados, então vai ficar logaritmo decimal da concentração dos íons H+, é igual a menos pH. Então, ó, o pH do maracujá, ele é 2,5, né? Então, ele vai ficar menos 2,5. Ó, aqui do suco de maracujá. Agora, o pH da uva é 4,5. Então, vai ficar logaritmo decimal da concentração dos íons H+, vai ser igual a menos 4,5. Então, para a gente sumir com esses logaritmos, tanto do maracujá como da uva, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 2,5 mol por litro. E o da uva, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 4,5 mol por litro. Agora ele pergunta, ó, a concentração dos íons H+ do suco de maracujá é 100 vezes maior que do suco de uva? Então, o que a gente faz? A gente pega a concentração dos íons H+ do suco de maracujá e divide pela concentração dos íons H+ da uva. E aí a gente chega na relação. Então, vai ficar, ó, 10 elevado a menos 2,5 dividido por 10 elevado a menos 4,5. Esse 10 elevado a menos 4,5, ele está dividindo. Então, você pode passar ele para cima multiplicando com o sinal do expoente invertido. Então, ele vai ser mais 4,5. Então, o que a gente faz? Mantém a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado 4,5 somado com 2,5 negativo, vai dar 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 100, 100 vezes. Então, o terceiro item é verdadeiro. A concentração do suco de maracujá é 100 vezes maior que o suco de uva. Então, esse terceiro item, ele é verdadeiro. Então, com isso, a gente chegou no fim da aula de hoje. Os slides da aula de hoje e a lista de exercício 6 já está no SIGA.
Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo, vou postar no YouTube e mando no grupo do WhatsApp da turma. Eu vou encerrar a gravação aqui.